família, povo de Deus, amigos e amigas, estamos iniciando o nosso podcast Nova Aliança, um bate-papo aqui semanal com convidados, pessoas tão queridas que já passaram aqui no nosso podcast, contando tantas histórias. Então, hoje não será diferente, sem mais demora. Eu quero que você aí receba com muita alegria esta que é uma amiga nossa, uma pastora da nossa região e que tem uma história incrível que vai aqui compartilhar com a gente neste momento. Como é que vai, pastora Ruth? Muito bem, graças a Deus. E eu sempre digo que eu sou a pessoa improvável, porque Deus teve tanta misericórdia, né, da minha vida, desde o princípio. Então, a gente louva a Deus, porque a gente não pode se esquecer dos benefícios dele. Né? Amém. Glória a Deus. Pastora Ruth, vamos começar contando um pouco aqui da sua história, do seu início, a sua chegada na igreja. Conta um pouquinho pra gente, por favor. Olha, pastor, eu venho de uma família, na verdade, eu nasci em Divinópolis, fui criada em São João del Rei, e eu vim de lá de São João del Rei para Divinópolis com 11 anos. O que nos trouxe para cá? Nós éramos 5 irmãos, todos menores, e o meu pai, ele era violinista. Ele tocava na orquestra Ribeiro Bastos, de São João del Rei, que é, na verdade, a mesma orquestra que tocou no enterro do Tancredo Neves, aquela orquestra que meu pai tocava nela. Então, e teve um dia que meu pai chegou do ensaio, e era uma coisa linda, né? Orquestra e tudo muito bonito. Ele chegou e falou, estou com dor de cabeça. Deitou e não levantou mais. Aí o enterro do meu pai foi a orquestra tocando, assim, o velório foi uma coisa assim tremenda. Mas quando passou mais ou menos uma semana, por aí, a gente era criança, não entrava em assunto de adulto, mas a gente começou a ouvir falar, vamos exumar o corpo. Meu pai chamava José Brás. Desenterraram o meu pai e depois falaram que o meu pai tinha sido envenenado. E aí o que eles fizeram? A culpa foi para minha mãe. Então a minha mãe foi presa. Meu Deus. E ela foi levada para o hospício de Barbacena. Então, quando eu voltei a ver a minha mãe, eu já tinha 25 anos. E nós ficamos, então, 5 sozinhos. E o meu avô, que morava aqui, foi lá e nos buscou. Mas aí que começou um problema ainda maior. Porque o meu avô, ele tinha pacto com o demônio. Ele tinha pacto mesmo, ele era satanista mesmo. Não era macumbeirinho, não, era satanista. Tanto é que a minha irmãzinha, que ficou com 2 anos, ela tinha uns 4 anos, assim, eu fui dar banho nela, ela estava sangrando, porque ela havia sido estuprada. Porque a gente sabe que o diabo quer sempre o quê? Uma criança quer sempre um abuso, não é? Então, eu fui criada assim. Meu Deus. Num ambiente tão maligno, de tanta violência, de tanta maldade, que, às vezes, o meu avô apontava na esquina, eu entrava dentro do guarda-roupa, para ele não ver. Porque ele via, já começava, tiro, tranquilo. Chegou o revólver na cara, tranquilo. E é interessante, porque quando a minha mãe voltou, ela estava muito doente. Então, no mês de julho, fazia frio, né? Antigamente fazia frio. Ela sentada na beirada do fogão, meu avô foi bater nela. Aí, e a gente foi criado assim, honrando muito uma pessoa idosa. Mas na hora que ele foi para bater nela, eu passei na frente. Falei, o senhor não vai bater na minha mãe. Ele colocou o revólver na minha cara. Falou, eu vou te dar um tiro. Eu falei, pode dar. O senhor vai me matar. E depois o senhor vai bater na minha mãe. Mas enquanto eu tiver vida, nunca mais o senhor bate na minha mãe. Aí peguei a minha mãe e levei para a cama. No outro dia, quando a gente acordou, isso foi à noite, no outro dia, quando a gente acordou, a gente foi mexer com ela, ela estava morta.
Então, exatamente o que eu falei, você nunca mais vai bater nela, porque realmente ele não bateu. Então, a gente foi criado assim. Sabe, por exemplo, se eu quis estudar, eu pulava cerca para ir para o colégio, porque não podia. Mas eu falei, vou estudar. E era terrível mesmo. Era aquele ambiente que, quando às vezes ele dizia assim, esta semana ninguém come. A gente ficava sem comer. Aí, como tinha horta, pegava folhas de mostarda e afogava na água, punha sal e farinha. Era o que a gente comia a semana inteira. Não é porque não tinha dinheiro, porque tinha 5 pensões. Meu pai trabalhava na rede há 35 anos, então tinha 5 pessoas que ele recebia, mas que a gente nunca via. E ele tinha muito medo, quando ele estava chegando assim no tempo de partir, ele tinha muito medo de morrer. E, assim, infelizmente, eu ainda não conhecia a palavra, mas a única coisa que eu conhecia era uma revolta. Eu tinha raiva de Deus. Porque eu achava que Deus era culpado da gente ter uma infância tão difícil, da gente ter uma adolescência que eu não me lembro, eu não tenho lembrança boa nenhuma. Nem da adolescência, nem da idade adulta, não tenho. Nenhuma. Alguma coisa que eu vou dizer assim, não, isso aqui foi bom. Não, não tenho. Mas aí, aquela raiva, porque é interessante que a gente tem que colocar a culpa em alguém. Aí, um dia, eu morava na Esplanada, meu avô já tinha morrido, e eu tinha uma amiga que era alcoólatra. E ela bebia tanto, pastor, mas ela bebia de cair na rua. E, se falar no nome dela lá na Esplanada, todo mundo sabe quem é. Aí, um dia, eu encontrei com ela, ela estava limpinha. Eu olhei assim e falei, que isso? O que aconteceu com essa mulher? Ela falou, estou indo na igreja e eu vou te levar. Eu olhei bem para a cara dela e falei assim, é ruim que eu vou. Eu não entro nessas igrejas, porque eu tinha raiva de Deus. Mas ela insistiu, e eu sempre digo que não desista de amar a alma de alguém. Verdade. Ela amou a minha alma, pastor. E ela insistiu, insistiu. E aí um dia ela falou, hoje é sexta-feira, eu vou lá te pegar, porque tu vai na igreja comigo. Eu falei, meu pai, eu vou ter que ir para ficar livre. Para desencargo, né? Cheguei aqui na porta da igreja, a igreja ainda era bem pequena, e eu olhei assim à minha volta para ver se tinha alguém que me conhecia, porque eu estava com vergonha de entrar na igreja. Aí, quando eu cheguei na porta, eu falei, Deus, só me perdoa, porque eu vou entrar aqui. Só que eu entrava no centro espírita. Eles falavam, você tem que desenvolver. Eu falei, eu tinha pavor. Mas eu ia, porque a minha família era tudo, mexia com isso. E aí, eu tenho uma tia, ela falava assim, olha, que você não for, tudo de ruim pega em você. Aí eu ia por medo. Gente, e eu entrava ali, aquela escuridão, e aquele lugar feio, e eu tinha um maior pavor daquele lugar. E, por coincidência, era o mesmo lugar onde eu abri a igreja. Ali na Esplanada, né? Ali era o maior centro espírita que tinha na cidade. Então, quer dizer, é uma coisa tão incrível que um dia eu estava conversando com um irmão, até da Igreja Batista, ele falou, irmã, você é louca. Eu falei, não, Deus que é louco. A loucura de Deus, a gente tem que entender que é a loucura de Deus. Mas aí, eu comecei a ir na igreja, e o pastor pregava. A gente sabe que muitas pessoas têm essa fortaleza, né? Que a palavra não entra. Sim. Que vai rejeitando. E eu rejeitei mesmo. Falei, tá, estou acreditando no que você está falando. Sabe? Eu olhava até com uma certa crítica. Mas a palavra de Deus é poderosa. Ela tem poder para transformar a nossa mente. E aí, de repente, eu falei, quer saber? Eu quero Jesus. E nessa época eu era noiva. E faltava 3 meses para me casar.
Aí eu falei, ô Deus, o que o senhor quer de mim? Né? Se o senhor quer que eu me case, eu vou me casar. Se o senhor não quer, se o senhor falar não quer, acabou. Pastor, eu estava orando sozinha. Eu tinha o quê? Não tinha nem 6 meses de igreja. Eu perguntei para Deus, Deus, o que o senhor quer de mim? Deus falou não desse tamanho. Falei, pronto, terminei. Não quero saber. A gente tinha tudo pronto. Terminei e falei, não quero. Por quê? E interessante que eu tirei a aliança, coloquei na mão dele e falei, não quero. Ele vinha, punha a aliança no meu dedo, eu tirava. Aí eu fiz assim, ó, com a aliança. Me pergunta onde que ela caiu. Ela não caiu, ela sumiu. Parece que Deus falou, para você não ver a aliança e voltar atrás. Eu nunca mais vi essa aliança. Então, tem hora que eu fico assim, gente, Deus faz algumas coisas assim comigo que são inacreditáveis. É muita história, meu Deus do céu. É inacreditável, né? E aí eu comecei na igreja, eu não faltava em um culto durante o ano inteiro. Começou a vir aqui na igreja quadrangular. Já era aqui na Rua Bahia? Já. Eu nunca frequentei outra igreja, pastor. Sabe? Porque eu creio que a gente floresce onde a gente está plantado. Claro. Né? Que às vezes a pessoa sai daqui, vai para ali. Não, a gente vai florescer onde as nossas raízes estão. Sim. Né? Então, se eu fui plantada aqui, é aqui. Pronto. Né? E aí eu comecei, irmão, com pouco tempo que eu estava aqui na igreja, eu já era presidente de jovens. Eu virei presidente de jovens, era um grupo tremendo, pastor Roberto, aquela turma, Loló era minha aluna, né, com um grupo de adolescentes, Heloísa, Graça, essa turminha aí, tudo. Que hoje são missionários, pessoas que estão aí pelo mundo afora. Eu olho uma coisa, os frutos. Porque eu trabalhei muito com esses jovens, trabalhei muito com esses adolescentes, mas só que tinha uma coisa que talvez hoje a gente tenha uma dificuldade para ver. Porque quando eu chegava na igreja, eu era brava. Tinha sangue de namorinho, não tinha nada disso, não, que eu ficava em cima. Ah, o que é isso? Aí, eu chegava na igreja, que eu entrava na sala, até toda vez que eu entro nessa sala, eu me lembro que eu entrava na sala, o chão estava molhado de lágrimas. Os adolescentes ajoelhados, não precisavam de eu estar, não. Os adolescentes ajoelhados, orando e chorando na presença de Deus. O chão ficava molhado. Então, esta geração é esta geração de líderes muito grandes, a pastora Laércio, todos eram meus alunos. Sabe? Então, assim, 90% hoje são líderes. Para a glória de Deus, pastor. Para a glória de Deus. Então, tem hora que quando a gente encontra, assim, eu fico, meu Deus do céu. Aí a gente olha, porque a palavra de Deus fala que a gente não pode se esquecer dos pequenos começos. Verdade. Não é? Então, e às vezes a gente vê da metade para frente. Não, os pequenos começos. Sim, né? Ser fiel, né? Naquilo Exato. Que Deus coloca na sua mão. Exato. Zelo, cuidado. Então, eu era muito zelosa, eu cuidava mesmo daquela meninada mesmo. E a gente andava na rua, pastor, era tão engraçado que a gente ria, porque a gente ia todo mundo junto. Chegava ali na Rua Goiás, parava no ponto de ônibus, e eu falava assim, vamos fazer um culto aqui? Vamos, ó, você prega, você canta e você ora. Pastor, a gente fazia o culto em plena Rua Goiás, no ponto de ônibus. Tinha pessoa que perdia o ônibus, porque não conseguia ir embora. Quando manifestava o demônio, a senhora acha? Eu ficava, vai lá, expulsa. e eles expulsavam. Eles não tinham medo, não. E era tudo adolescente, tudo novinho. Eu falei, não, põe a mão no arado e vamos embora. Então, a gente fazia culto na rua, assim, e é interessante porque chamava atenção.
porque era tudo adolescente. E eles pregavam mesmo, não tinha esse negócio, não. Pregavam e oravam, sabe, fazia apelo, pessoas ajoelhavam no meio, em plena rua Goiás, aceitando Jesus, pastor. Glória a Deus. Gente, então isso são as memórias, né? Por isso que eles são os líderes que são hoje. Verdade. E uma coisa que eu sempre falo com o pessoal, vamos cuidar, criança, junior, adolescente, porque senão não haverá futuro. Sim. Porque a gente vai passar. Não é? A gente vai passar. Mas a gente precisa preparar alguém para a gente passar o bastão, como Paulo fez com Timóteo. Passar o bastão. Porque a gente tem que preparar outros para dar continuidade. Né? Então, o que a palavra de Deus nos fala? Que um planta, o outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Se a gente não plantar, não tem como Deus dar o crescimento. Sim. Não é verdade? Então, eu sempre digo que a semente na minha mão é só uma semente. Mas se eu semear, vai virar uma floresta. E é a verdade. Então, esse investimento na vida das pessoas é a coisa mais importante para a gente que pastoreia, a gente que está cuidando de um determinado grupo, é investir. Relacionamento. Porque era exatamente isso que Jesus fez com aqueles 12, que ele separou para quê? Para que estivessem mais perto dele e eles pudessem conhecer os mistérios do reino de Deus que ele não mostrava para a multidão. Então, hoje, a gente vê uma certa dificuldade no relacionamento. Por quê? Porque as pessoas se acostumaram com o relacionamento virtual. Não é? Mas o toque não cura. O abraço não cura. E, às vezes, principalmente, eu falei isso na igreja. Falei, gente, depois dessa pandemia, nós vamos ver como que as pessoas vão continuar afastadas. Porque se acostumou a ficar longe. Mas o que faz a gente crescer é o quê? Fica perto, porque quando a gente está perto, a gente cresce junto. Não é? Então, eu vejo hoje como um grande distanciamento. Né? A pessoa entra na igreja, levanta e vai embora. Não fala com ninguém, não se comunica com ninguém. E isso impede que o reino de Deus seja estabelecido. É a questão da comunidade, né? Exato. Deus fez o homem para ser um ser sociável, né? E é onde a Bíblia diz ferro afia o ferro, né? Exato. É onde que nós temos a oportunidade de liberar perdão, de amar, de compreender o próximo. Exato. Sem dúvida. Eu sempre falo isso, né? Não existe cristianismo isolado. Não. Não. Eu continuo ainda um cristão, só não estou indo mais na igreja, eu faço minhas orações em casa. Não existe isso. Desegrejado. É os desigrejados, né? Não existe isso. Não precisa. Mas sabe o que é, pastor? O senhor como pastor, eu como responsável também por uma igreja, a gente vê que a gente está competindo com a tecnologia. As pessoas ligam, pegam lá o seu celular e vão ouvir mensagens que muitas vezes não têm nenhum fundamento bíblico. Não é verdade? Mas a mensagem ali também, você escolhe o que você quer ouvir. Exato. Eu quero ouvir isso hoje. Aí fica não procurando. Aquilo que Deus quer falar. Você sentar num banco, você não tem a mínima ideia do que o pastor vai pregar. Exato. Então, a gente está competindo com isso hoje. Principalmente jovens, adolescentes, eles vivem pendurados no celular. Né? E ali aparece tudo. Né? Todo tipo de mensagem, todo tipo de heresia. E eu tenho batido muito nessa tecla. Eu falo, olha, Deus do céu. Olha se está escrito na Bíblia. Porque você não pode ir, tem que fazer igualzinho aqueles cristãos lá que iam examinar para ver se era aquilo mesmo. Por quê? Porque a gente tem que entender que a luta no reino espiritual é contra a palavra. Por isso que a palavra de Deus
discriminada. Por isso que a palavra de Deus, vamos transformar, vamos modernizar, vamos tirar os versículos que falam de pecado. Vamos reformar, né? Atualizar a Bíblia. Exato, atualizar. Ah, meu Deus Mas do a céu. palavra de Deus não é a verdade? A Bíblia não tem a palavra, ela é a palavra. Sim. Né? Então, eu tenho falado muito com o pessoal lá na igreja com relação a isso. Por quê? Porque são muitas informações que estão vindo. É uma chuva, é uma tempestade de informações. E aí eu sempre digo, examina para ver se é. Aí esses dias eu estava falando sobre os reis magos. Eu falei, onde é que está escrito na Bíblia que eram 3 reis e que eles eram reis? Não tem isso na Bíblia, fala que eles eram magos. Mas não está falando que eram 3 e não está falando que eles eram reis. Entende? Então, tem tantas coisas. Por exemplo, alguns dias atrás, eu vi um homem dizendo assim, deve ser um pastor, ele falando que não se pode adorar Jesus. Na internet. Não se pode adorar Jesus, porque Jesus é um anjo. Não. Aí eu joguei isso no pessoal na igreja. Falei, e ele explica que lá em Apocalipse, quando João vai se inclinar diante do anjo, o anjo fala, não, eu sou um conservo, né? Então adora a Deus. Quem era aquele anjo? Aquele anjo era Jesus, então não pode adorar Jesus. Eu falei, vocês encontraram na Bíblia alguma coisa que vai bater contra esta palavra? Abra a sua Bíblia, lê Hebreus, no capítulo 1, que está dizendo o quê? A qual anjo Deus chamou de filho? Os anjos são ministros que trabalham em nosso favor. Mas ao filho Deus deu o quê? O poder, a autoridade. Então Jesus não é um anjo. Mas você vai ver lá na internet, tem pastores famosos que falam, Jesus é um anjo Miguel. Misericórdia. Para mim, porque o que a Bíblia fala é o que eu creio. Claro. Para mim, Jesus é o Filho de Deus. Ele não... Então, por que Deus não mandou um anjo morrer por nós? Anjo não tem sangue. Não é o sangue que nos resgata. O anjo não tem sangue. Foi necessário que Jesus viesse, descesse, né? Fosse feito homem. E uma outra coisa que eu sempre falo, gente, a gente fica imaginando Jesus dizendo assim, vocês farão obras maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. Eu falei, gente, será que nós podemos fazer uma obra maior do que Deus? Aí o pessoal fica meio assim, né? Eu falei, não, Jesus estava falando como homem ungido. Por isso que ele nos deu a mesma autoridade como pessoas ungidas pelo Espírito Santo, capacitadas para fazer a mesma obra que ele fez. Por quê? Porque Jesus tem as duas naturezas, 100% homem e 100% Deus. Então, tudo que ele fez no ministério, ele fez como um homem ungido. Sim. Por isso que ele ocultou a sua divindade, ele ocultou a sua glória, imagina. Se esvaziou, né? Se esvaziou. Imagina se Jesus aparecesse assim, como realmente ele é, no reino espiritual. E a palavra de Deus, que nenhuma beleza havia nele, para que eu desejássemos. Então, quando a gente olha a maneira como Deus trabalha, e como ele quer trabalhar através de nós, ele vai pegar os improváveis. Não é? Eu falo que eu sou improvável. Sempre foi, né? Desde os discípulos. Sim, o improvável. Jesus não foi lá no templo buscar os religiosos, sim, que conheciam. Capacitados, né? Exatamente. Ele não foi buscar os capacitados. Mas ele pegou o quê? Pessoas comuns. Se submeter, né? Aquele que... O copo que já está cheio, não cabe mais nada. Né? Não cabe mais nada. Tem que estar vazio para caber alguma coisa. E o senhor sabe que aí que está o problema do copo estar cheio e não caber mais nada? Porque tem tanta gente que parece que não cabe mais nada, mas onde não cabe mais nada é só Deus.
porque ele que sabe tudo e que ele é perfeito, não é? É verdade. Então, e a gente o quê? A gente está no caminho. A gente vai caminhando. Mas vamos falar um pouquinho da sua história aqui, pastor, porque é muita coisa, né? E uma das que, aonde eu vou por esse Minas Gerais e até Brasil, eu falo que é desviando. Lá tinha uma irmã que cantava e tal. Eu falei, eu acho que eu sei de quem está falando. Hoje, né, infelizmente, não canta mais. Mas me conta um pouco dessa sua história aí também, como ministra de louvor. Como é que é isso? Eu vou contar para o senhor como que começou. Um dia eu cheguei para o pastor e falei assim, pastor, só deixa eu cantar um corinho? Mas eu pensei assim, numa quarta-feira, um culto menor, pouquinha gente. O abençoado me chama no domingo. E eu nunca tinha pegado o microfone, eu nunca tinha cantado. Eu falei, pronto. Aí eu pensei, vou ou não vou? Quando? Aí ele falou, vem, negrinha, me chamava de negrinha. Vem, negrinha, vem cantar aqui. Aí eu levantei, quando eu levantei, olha para você ver. Quando eu levantei, o pessoal que tocava foram colocando os instrumentos e me encontraram no corredor da igreja, rindo. Colocaram os instrumentos lá e saíram. E o pastor falou assim, você é brigada com o pessoal do conjunto? A primeira sensação foi, eu não vou mais. Eu falei, mas eu vou. Eu sou meio teimosa, falei, vou. Eu cruzei com eles no corredor da igreja. E eles foram lá para a porta. E ficaram lá rindo. Eu cheguei, falei, Senhor, seja o que Deus quiser. Peguei o microfone, sem instrumento, sem nada, e cantei. Fechei o olho e fui. Pastor, quando eu acabei de cantar, assim, que acabou o hino, que eu olhei, a igreja em peso estava chorando. Meu Deus. Não tinha um instrumento, não tinha nada. A igreja estava chorando. Eu comecei a cantar, foi assim. Eu reagi, é o improvável. É o improvável. E a primeira vez que eu cantei não tinha um instrumento, não tinha nada. E foi assim que eu comecei. Aí, juntamos um grupo, né? E, com o tempo, formamos o Som do Evangelho. Foi o primeiro conjunto evangélico de Minas Gerais. Aí a gente viajava, pastor, mas como a gente andava. Misericórdia, a gente que ia lá na igreja da Floresta. Comenta, né, o Som do Evangelho. Vitória, meu Deus, Osasco, Brasília. Então, quando se fazia Congresso Nacional de Jovens, quem era o conjunto oficial? Era a gente. A gente chegava lá, irmãos, às vezes tinha a bateria até amarrada com arame. Não era essa coisa de hoje, não, que tem toda a tecnologia, às vezes a pessoa não valoriza. Verdade. Não é? A gente ia sem a fita canivete, mas a gente ia e fazia. Você está falando de quê? Que ano mais ou menos isso aí? Pastor, olha... Som do Evangelho que chegou nesse... Década de 80. Mais ou menos na década de 80. O cenário musical, o que era na época? Era Rebanhão? Olha... Ou era antes de Rebanhão? Eu lembro, Oscar Valdez era a coqueluche. Então, um dia a gente... De repente... E eu cantava aquelas músicas dele, aqueles momentos carnais. Aí, na hora que chegava naquela parte que subia, passo ficar assim... Eu fico com medo de você não dar conta de chegar. É que o Oscar Valdez tinha uma voz bem... A voz dele bem... Canta ainda, né? Sim. Mas aí, uma vez, a gente resolveu fazer um culto ali nas Minas Gerais, onde era um cinema. O Cinearte? Alhambra. O Cine Alhambra. Cine Alhambra. Aí nós fizemos, e o nome é Aquela Estrela. E a gente compunha as músicas. Inclusive, essa música, Aquela Estrela, foi a gente que compôs. Pastor, e quem estava tocando com a gente?
Genésio. Oh. Eu cantava blues com Genésio. Eu tenho gravado, mas naquela fitinha, meu Deus, nem isso a gente tinha. Era aquela fitinha, sabe? Eu tenho ela até hoje. De vídeo ou de música no cassete? Cassete. Oh, meu Deus. Gravado assim, sabe aqueles gravadores? A benção, cheio de teclas assim? Ai. Mas eu tenho até hoje. Por exemplo, eu tenho música gravada que eu compus. Inclusive, o Clarindo mais a Sandra gravaram uma música minha. Foi eu que fiz. Então, eu fazia muita música. Agora não faço mais, não. Ué, voltar, ué. A gente vai ficando velho, a gente vai esquecendo um monte de coisa. Na verdade, vai mudando, né, as prioridades. Mas, por exemplo, na coisa. campanha do pastor Mário, a primeira campanha política dele, pastor, que a gente viajava para fazer a campanha do pastor Mário. Até em Conceição das Alagoas, lá no Triângulo Mineiro, a gente ia. Tudo quanto é lugar que a gente ia. Tipo um show mesmo. Era. Aí a gente tocava na praça e juntava de gente. E, meu Deus do céu. Época podia aqueles showmícios, né? Negócio, né? Nossa, Deus, era muito bom. E a gente fazia trabalho também com jovens. Por exemplo, chamava o quê? Unijovem. Unijovem. A gente parava nas cidades, assim, juntava o povo na praça e fazia. Inclusive, teve um dia, eu não sei se foi em Campo Belo, que a gente estava lá na praça e começamos o louvor. E o mais difícil é que eu era a única mulher e eram 7 homens. Então, é muito mais difícil a voz de mulher com a voz de homens, né? Mas, graças a Deus, Deus sempre abençoou. A gente estava lá fazendo louvor e tinha um bar pertinho da praça, em frente à praça. E um rapaz, quando a gente terminou o culto, ele veio, enfiou a mão no bolso e tirou uma arma. E falou assim, eu saí de casa para matar uma pessoa. Mas aí eu passei, eu ouvi o louvor, ouvi a palavra, eu mudei de ideia. Com revólver para matar o outro, ele não fez. Então, a gente, por exemplo, hoje, a gente vê todas as pessoas que tocam, que cantam, mas será que eles têm noção do poder disso? No reino espiritual, o poder até mesmo de libertar. Né? Como Davi não tocava e o demônio não saía do Saul, ele não ficava em paz. Então, só que a área onde o inimigo mais trabalha é na área do louvor. É impressionante quantos que a gente, durante a trajetória da gente, quantos que eram uma bênção e caíram. Porque, na verdade, quem está ali, ele está como se ele estivesse se colocando na brecha. Né? Por quê? Porque essa parte é uma preparação para receber a palavra, como se estivesse preparando a terra para jogar semente. Então, se a pessoa não tiver noção disso, ela vai cantar por cantar, vai tocar por tocar. Não é verdade? E aí, o reino espiritual não é abalado. Mas Deus nos chamou para abalar, através do chamado. Não é porque a gente tem a capacidade, porque a capacidade a gente não tem nenhuma. Mas Deus quer usar cada pessoa naquilo para o qual Ele chamou. Então, se Deus chamou para isso, invista, é aquilo. Verdade. Não é? Invista, porque é ali naquela área que Deus quer te usar. Né? Então, me chamaram para gravar, pastor. Meu Deus, eu falei, não. Assim, você falou fita cassete, LP, isso aí não teve. Não, eu não quis. Até o Paulinho, o irmão do Jerônimo, sim, ele me chamou várias vezes. Não, você vai gravar. Eu falei, não. Não era isso o meu objetivo. Foco realmente era o meu foco era adorar a Deus. Então, tinha lugar que a gente ia, pastor, o pessoal pedia autógrafo, a gente quase morria de rir.
Ou a gente começava a rir. Quando a gente ia, por exemplo, em Belo Horizonte, podia fechar as outras igrejas. O pessoal ia tudo para lá. Podia fechar, porque todo mundo juntava as igrejas tudo lá onde que a gente estava. Meu Deus, aí eu Fez ia olhar. história mesmo, hein, pastora? Graças a Deus. Como é que vocês viajavam? Era de ônibus, era carro, Pastor, era tinha um Kombi? tinha um carro que a gente chamava de Hulk. Tô falando. Era um carro verde. Como chamava aquele carro, gente? Eu nem sei o nome do carro. Eu sei que era um carro verde, grande, assim, a gente ia tudo espremidinho lá dentro. Não sei como que cabia, não, mas que a gente ia. E a gente ia para tudo quanto é lado. Daquele, tal, daquele. Como que chamava a marca do carro? Eu nem lembro de tão velho que ele antigos, era. Né? As variantes. Não sei se era uma variante, eu não lembro. Eu sei que era carro antigo. Verde, a gente chamava de Hulk, porque ele era verde. E a gente ia assim, não tinha... E outra coisa, que às vezes a gente ia viajar e chegava, às vezes chegava tarde, normalmente era no final de semana, no domingo todo mundo na escola. Estava na escola. Na escola não tinha esse negócio, não tinha folga, não. Todo mundo na escola dominical. Podia chegar 3 horas da manhã, todo mundo na escola dominical. Por quê? Porque era um compromisso. A graça de Deus se manifestava, né? Era um compromisso, porque a gente não pode simplesmente achar que a gente não precisa receber, aprender. Não tem como dar sem receber. Né? Né? Então, eu sempre falo por que Jesus ele separava os discípulos, e quando ele ia ensinar, as pessoas se sentavam no chão. O sentido disso era se assentar para aprender. Sim. E quem não aprende, não pode ensinar. Quem não sabe sentar para ouvir, não tem como ficar não de pé para falar. Não tem como ensinar. Pastora, eu sei também que eu já vi, né, mudando agora um pouco o foco aqui, eu já vi na construção daqui da igreja fotos e a pastora está lá no meio lá também, né? Quer dizer, era todo lado. Ô, pastor, tinha, por exemplo, às vezes na hora do culto chegava um caminhão e despejava areia, tijolo lá na porta, lá no passeio. O pastor falava, isso não pode dormir na rua. Aí juntava uma turminha, vamos botar isso para cima. A gente colocava aqui na cantina, areia, tijolos. A gente não deixava um grão de areia naquele passeio. Quantas vezes eu saí daqui da igreja, 2h30, 3 horas da manhã, ia embora a pé. Carregando sozinha, lata de areia. Carregando lata de areia, carregando tijolo. Pequenininha do jeito de ser. Pequenininha, e eu era magrinha, não era gorda igual eu sou hoje. Né? Mas a gente trabalhava. Enquanto não acabava a obra, a gente não ia embora. E quando ia bater palma, a mão batia. A mão estava assim, ó, de carregar, que a gente se feria, né? Mas era uma turma que a gente subia igual formiga. Igual formiga, uma atrás da outra, com uma lata na cabeça. Aqui, ó, ficava ferido de carregar a lata. Né? Eu falei, hoje, se a gente precisar de alguém para pegar um tijolo... Mas olha só, a pastora estava ali no louvor, estava ali, escola bíblica, como disse, na liderança de jovens, né? Ajudando na construção, ajudando nos cultos. Eu não parava. Meu Deus do céu. Não parava, não. Hoje as pessoas mal fazem uma dessas coisas e falam, estou cansado, preciso de folga, eu quero uma escala, me põe de 30 em 30 dias. A escala é de 30 em 30, uma vez por mês. Eu consigo uma vez por mês cantar na igreja ou fazer alguma coisa na igreja. Ver. O que a palavra de Deus diz? Que o nosso descanso não será aqui. Então, é melhor a gente se lembrar de que a gente se desgastou, mas trabalhando para Deus, do que a gente chegar um determinado momento, a gente olhar para trás e falar, mas o que eu fiz? Não fiz nada. Não é? Fiz nada. Por exemplo, só no ITQ, eu dei aula há 25 anos. Eu dei 12 matérias. Deu o curso inteiro. 12 matérias. Então,
tinha um ITQ naquela casa, aqui em frente à igreja, tinha o 2º ano lá. Eu dava aula lá também. Eu saía daqui e ia para lá. Eu acabei com a minha voz, de tanto dar aula, porque eu dava muita aula. O ITQ acabava às 10 horas da noite, mas começava às 7. Era direto, né? Era direto. Não dava para tomar, como diz, nem um copo d'água. Mas a coisa que eu mais amava. Ensinar, né? Ensinar. Pastora, é muita história, né? O tempo vai passando, dá vontade de ficar aqui ouvindo, mas vamos ter outras oportunidades também. Mas me fala uma coisa, assim, já pensando no pessoal que está acompanhando e ouvindo tudo isso que a pastora se empenhou, trabalhou, fez para o Senhor, quantas coisas que a pastora também abriu mão na sua vida, né? Na sua história, na sua caminhada, né? Como disse aí, né? Estava noiva, perguntou para Deus, e aí, Deus? E acabou largando tudo, deixando tudo para trás. E pergunta se eu me arrependi. Exatamente isso que eu ia te perguntar agora, para essa turma que está começando agora e às vezes tão cheio de 9 horas, como diz, né? Cheio de impedimentos. Né? Valeu a pena? Pastor, mas como valeu? Se tivesse que fazer mais 1000 vezes, eu faria a mesma coisa. E talvez até poderia fazer melhor, né? Mas nunca me arrependi. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena. Sabe por quê? Porque é a única coisa que vai permanecer. Sim. Por exemplo, tem pessoas que às vezes deixam a vida com Deus por causa de um relacionamento, mas aquele relacionamento vai acabar um dia. Um dia um vai e o outro fica. Então, e às vezes a gente se acostuma a investir naquilo que é passageiro. Mas não é muito melhor investir naquilo que é permanente? Né? A gente investir naquilo que vai permanecer. É o que a Bíblia fala, né? Que a gente vai apresentar ao Senhor. Algumas coisas vão ser feno, palha, né? Exato, mas o ouro, a prata e as pedras preciosas vão permanecer, né? Agora o resto vai ser queimado. O resto vai chegar cheio de palha diante de Deus, né? Tudo que eu fiz. E vai queimar. Vamos passar ali no fogo para ver se vai passar no teste. Verdade. E uma coisa que eu tenho falado muito com o pessoal, porque assim, eu gosto muito da palavra. Eu não abro mão da Bíblia, sabe? Não abro mão. E esses dias eu até estava falando com o pessoal lá na igreja sobre qual é a diferença do poder e a presença. Porque, às vezes, a gente ora e a gente fala com Deus, Deus, eu quero o poder do Senhor na minha vida. E é claro que Deus quer nos usar, e Jesus já nos deu a autoridade para usar o poder que é no nome dEle. Então, não é a nossa força, não é a nossa capacidade, mas usar o nome de Jesus com a autoridade do Espírito. Então, uma certa vez, Jesus, ele diz assim, olha, muitos naquele dia dirão, Senhor, em teu nome, expulsamos demônios, pregamos, profetizamos. E o Senhor vai dizer para eles o quê? Eu não conheço vocês. O poder se manifestou, mas não havia um verdadeiro conhecimento. Aí, quando a gente vê, por exemplo, o povo de Israel lá no deserto, e Deus começa a se manifestar lá num monte, né? E o monte começa a tremer e fumegar. E Deus queria o quê? Porque a presença de Deus, eu sempre falo isso na igreja, que a presença de Deus nos desnuda. Sim. Aí, o que o povo fez? Ficaram com medo e não quiseram. Aí, o que Moisés disse? Ele foi. Ficou 40 dias na presença de Deus. Mas o povo disse, Moisés, vai você. Porque nós não queremos morrer. E o grande desafio do cristão hoje é ele aceitar essa morte do velho homem. Porque a presença de Deus é confronto. É confronto. Né? Por que quando Moisés, né, ele fala, Senhor, eu quero ver o Senhor. Deus assim, você morre. Não é? Então, o que aconteceu?
Ele falou, não, mas eu quero assim mesmo. Aí o que acontece? Deus coloca ele em cima da rocha. Isso. E a rocha que o seguia era Cristo. Aí coloca dentro da fenda. Né? Então, o que é colocar dentro da fenda? Eu falo que quando o Senhor colocou Moisés dentro da fenda, é como se ele estivesse dizendo assim, eu vou colocar você dentro do meu filho, para você conhecer ele por dentro. Eu sempre imagino isso. E aí a gente vê, por exemplo, quantas manifestações que tem de Deus. Por exemplo, o profeta Elias, ele estava agoniado, né? Depois daquela batalha espiritual com a tal da Jezabel, né? Para onde que ele foi? Para uma caverna. Mas um profeta daquele que late se esconder, por quê? Por medo de uma mulher. Ele não teve medo dos 850 profetas. Por que que aquela mulher trouxe esse medo? E, na verdade, quando ele vai para a caverna, ele fala que queria morrer. Você queria morrer, então por que não ficou lá que a Jezabel dava um jeito? Não é? Mas aí o que acontece? A palavra de Deus diz que ele está dentro da caverna. E aí o que começa a acontecer? Algumas coisas na natureza. Né? Começa um vento, começa um barulho, começa uma porção de coisas. E a Bíblia diz, Deus não estava nem no vento, Deus não estava. Mas quando o Senhor fala, Elias, o que você está fazendo aí? A voz, a presença de Deus, ela traz calma. Ela traz aquela tranquilidade que faz falta na vida de qualquer pessoa. É o refrigério da presença de Deus. Então, quando Deus, ele realmente ele mostra o que ele é, porque o que nós precisamos é conhecer a ele, conhecer e continuar a conhecendo. Então, quanto mais a gente se aproxima do Senhor, mais a gente vai sentir que está desnudo. É exatamente como aconteceu lá em Gênesis. Né? Por que Adão se escondeu? Senhor, eu ouvi a tua voz, eu tive medo e me escondi. Por que ele se escondeu? Porque ele estava nu. É por isso que muitas pessoas não querem se aproximar de Deus, porque a sua vergonha vai aparecer. E aí, a gente vê, eu estou dando um estudo sobre isso, a gente vê o que aconteceu com Jesus. Quando ele foi preso, ele estava com uma determinada roupa, depois tiraram aquela roupa, colocaram uma outra capa, e, de repente, como que ele foi crucificado? Nu. Por quê? Primeiro Adão fugiu por medo, porque estava nu. Agora Jesus, na cruz, representando o homem despido por causa do pecado. Jesus nu, naquela cruz, que era a maior vergonha, né? Que a gente sabe, a cultura judaica é uma coisa severa nisso. Então, era uma vergonha. Né? A vergonha, ele levou, por isso que ele levou sobre si a nossa vergonha, porque ele estava representando cada um de nós despido, porque o pecado estava sobre ele. Né? Agora, a coisa que eu acho lindo, passou na palavra, é quando fala que quando Jesus morre, começou a tremer, né? Escureceu, e houve uma reação da natureza. E o que aconteceu no templo? O véu se rasgou. Mas por que o véu se rasgou? Qual é a maneira que o judeu expressa a sua dor? Rasgando as vestes. Rasgando. Então foi o pai, rasgando de alto. Olha que coisa. O pai, rasgando de alto a baixo, aquele véu, que não era um véuzinho, né? Era uma coisa grossa. E aquele véu se rasgou, mostrando a dor do pai, por ver o seu próprio filho morrendo no nosso lugar. Meu Deus, coisa linda. É? Pastora Ruth, Pois... hoje
Quem quiser ouvir mais, aprender mais, hoje a pastora está na nossa igreja quadrangular, no Amém. bairro Antônio Fonseca. Antônio Fonseca. Dá o endereço aí pra gente. É Rua Frei Leão Rodrigues, 671. A igreja fica na esquina. Na esquina. Ali. Na esquina. Domingo tem as reuniões lá, os cultos, o horário. Terça-feira tem todos os grupos missionários, grupo de mulheres, de homens, crianças, jovens, adolescentes. Todos os grupos funcionam na terça. Na quarta-feira, eu faço o discipulado. E o discipulado eu faço na minha casa. Oh. Então, fica lotado. Fica lotado, enche, e a gente estuda. Eu dou apostila para todos, eu faço as apostilas sobre o assunto que a gente está estudando e dou para todo mundo. Todo mundo leva a apostila. Eu falo, estuda, e a gente vai estudando sobre isso. Agora, na quinta-feira, o pessoal do louvor ensaia. Na sexta, nós temos culto. No domingo, nós temos a escola 9 horas da manhã, e também temos o culto às 19 horas. E nós temos também o oratória, que funciona também na quarta-feira. A oratória vai começar dia 6 agora, novamente, que é um trabalho muito bom. Legal. Muito bom. A oratória Power é feita pelo Alexandre. E, graças a Deus, muitas pessoas que ficam doidas para fazer o curso. E vai gente assim, que nunca entrou na igreja, né? Vai e ali eles recebem um toque da parte de Deus. Porque não na verdade, é uma maneira de atrair. Então, se passa, é claro, assim, coisas para o dia a dia, né? Orientações e tudo, mas o foco principal, eles encontrarem com Deus. Amém. Encontrarem com Deus. Esse é o objetivo maior, né? Exato. E até mesmo no dia 16 do próximo mês, agora de fevereiro, nós teremos oratória Power para cristãos. Legal. Sabe? Então, será uma bênção. Se a pessoa quiser participar, é só... Fechou. Fechar. Pastora Ruth, vou deixar a pastora se despedir agora do pessoal, porque, graças a Deus, né, esse podcast, esse canal nosso, tem um alcance assim no Brasil inteiro, né? Tem gente do Brasil inteiro que acompanha, e com certeza muitos estão agora acompanhando e dizendo, oh, que saudade, tanto tempo, né? Porque quem está aqui em Divinópolis está sempre aqui no nosso convívio. Mas tem, né, como você disse, viajou o Brasil, então muitos vão estar com esse sentimento no coração. Que saudade, que alegria ver a pastora Ruth. E foi esse o objetivo mesmo que a gente fez de gravar aqui. Eu queria que você deixasse aí uma palavra para eles e se despedindo já. Aí, olha, amados, vocês que estiveram acompanhando até esse momento, eu quero dizer que foi uma alegria, que foi assim uma honra muito grande poder estar aqui para trazer um pouquinho da história da pessoa improvável. E você que talvez esteja imaginando que você também é improvável, acredite, ninguém ficou sem ter um talento. Você tem alguma coisa que Deus quer usar. Então, que você possa se dedicar e deixar Deus te usar naquilo que Ele deseja, porque Deus sonhou com você. Não desista do sonho de Deus. A gente pode desistir dos nossos sonhos, mas o sonho de Deus é maior. Você tenha no seu coração, nesse tempo que nós estamos vivendo, assim, de tantas decisões que precisamos tomar, mas de tantos confrontos que nós vivemos, não se esqueça, o Senhor é conosco. Em todo tempo, Ele estará nos sustentando. Em todo tempo, Ele estará nos mantendo de pé. Não se importe com aquilo que acontece à nossa volta, que muitas vezes tenta nos impedir, mas que você possa oferecer para Deus como aquela mulher que quebrou o vaso de alabastro e derramou sobre Jesus um óleo precioso. Ela não colocou em Cristo apenas algumas gotas do perfume. Ela quebrou o vaso e derramou tudo. Então, se tem alguma área na tua vida que você ainda não entregou para o Senhor, entrega. Sabe por quê? Porque Deus não quer um pedaço de você. Deus quer você por inteiro. E é por isso que a palavra de Deus nos diz, filho meu, me dá o teu coração.
E esse Deus que nos conhece, quando, por exemplo, Jesus ensina sobre o Pai Nosso, ele diz, entra no teu quarto, ora em segredo, né? Porque o teu Pai te vê, não é te ouve, ele te vê. E para onde que Deus olha? Para o nosso coração. É claro que ele ouve, mas o objetivo do Senhor é nos ver. O Pai que nos vê em secreto. Então, que o teu coração esteja disposto a entregar tudo. Dá-me, filho meu, teu coração. Entrega todas as áreas da tua vida ao Senhor. Porque você não tem ideia do que Ele pode fazer com uma vida que se entrega totalmente. Derrama o perfume da tua vida aos pés de Jesus. E você verá que toda a casa estará perfumada. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua vida e que o bom perfume de Cristo possa resplandecer onde você estiver. As pessoas possam saber que você anda com Ele. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Que alegria receber a pastora aqui com a gente, viu, no nosso podcast. Alegria minha. Tenho certeza que... Pessoal, você que está aí acompanhando, tem certeza que você vai deixar uma mensagem aqui para a pastora Ruth. Isso, né? Não é possível, escreva aí. Eu assisto lá. Que ela vai estar lá lendo. Se ela não ler, eu levo para ela também para ver lá. Deixa o seu comentário. Você que está com saudade, você que viveu um pouco dessas histórias, né? Eu sei que tem aqui centenas de pessoas que, né, que estão assistindo e que viveram essas histórias. Foram alunas, né? Enfim, amém. Deixa a sua mensagem aí. E se você ainda não segue o nosso canal aqui do YouTube, comece a seguir, porque toda semana temos um podcast. Já tem muito conteúdo, são centenas e centenas de vídeos que você encontra aí para trás e toda semana temos aí dezenas de vídeos que nós lançamos, ok? Gente, Deus te abençoe mais uma vez. Obrigado, pastora Ruth. Obrigada, foi uma honra. Obrigado a você que acompanhou até agora e até o nosso próximo podcast Nova Aliança. Deus abençoe.